Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Segundo livro de Reis, capítulo 17, vamos ler o versículo 41. Eu vou ler a Bíblia Sagrada, mas não essa versão que os protestantes, os evangélicos, que nós usamos. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores Bíblias católicas. Eu prego muitas e muitas vezes com a Bíblia católica e não é de hoje não. Já faz tempo que eu prego com a Bíblia católica, toda vez que eu acho que é importante que os católicos confiram na Bíblia deles o que está escrito. Porque às vezes há uma desconfiança com relação à nossa Bíblia. O católico pode imaginar, isso está escrito só na Bíblia dos crentes. Então eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, aprovada pelo Papa, aprovada pelo Vaticano. E pode ser que uma ou outra palavra que eu vou ler aqui na Bíblia católica seja diferente da Bíblia que você tem aí em mãos, mas o sentido da frase é o mesmo. Amém? O sentido da frase é o mesmo. Então está escrito assim, acompanhe comigo a leitura. Assim, essas nações adoravam a Yahvé, a sua Bíblia está escrito Senhor, não é isso? Aqui está escrito Yahvé, porque Yahvé é o nome de Deus em hebraico. Yahvé, Javé ou Jeová. Essa Bíblia trata Deus de Yahvé. Assim essas nações adoravam a Yahvé e prestavam culto a seus ídolos. Seus filhos e seus netos continuam até hoje fazendo o que fizeram seus pais. Agora eu leio, e toda a igreja repete, e vamos repetir na versão católica, amém? Vamos lá. Assim, bem alto, assim, essas nações adoravam a Yahvé e prestavam culto a seus ídolos. Seus filhos e seus netos continuam até hoje fazendo o que fizeram seus pais. Quando eu li isso e você acompanhou na sua Bíblia, é a mesma coisa? Ok. Então vamos aplaudir a única palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas vamos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro, que a Vila da Penha já deu para a palavra de Deus. Você que está ouvindo pela rádio também aplaude e glorifica a Deus. Vamos abrir a nossa boca e vamos dar glória a Deus. Mas com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, vamos aplaudir e dar glória, 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 glória. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono de Deus. Oh glória! Senhor Deus Todo-Poderoso, recebe o louvor de todo o teu povo, que te aplaude e te glorifica, não apenas aqui na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, e onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame agora a tua graça, a tua virtude, o teu poder, abençoe poderosamente cada vida. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora, a tua palavra. Então vem o Senhor pessoalmente, tome a boca do pregador através do teu Espírito e fale agora com cada vida aqui presente e com cada vida que está ouvindo pela rádio. Remove todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, até a incapacidade do pregador, remove agora. Vem, Senhor, tome o teu lugar, fale a cada vida agora, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. O povo de Israel é descendente de Abraão,
que foi o primeiro homem a viver pela fé, acreditando no Deus invisível. Depois dele veio Isaac, depois Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. E os israelitas são os descendentes de Abraão. E eles têm em comum isso, que devem adorar a Deus em espírito e em verdade, e nunca, jamais, através de qualquer ídolo, qualquer imagem, qualquer figura. E eles deveriam guardar essa palavra. Mas teve uma época que Israel não obedeceu o que Deus tinha determinado, e eles fizeram algo que entristeceu profundamente o coração de Deus. Quero que você leia comigo aqui mesmo no capítulo 17, o versículo 12. Olha só. Prestaram culto aos ídolos, embora Yahvé lhes houvesse dito: vós não fareis tal coisa. Atenção que eu estou lendo a Bíblia Católica. Isso está escrito na Bíblia de Jerusalém. Prestaram culto aos ídolos, embora Yahvé, embora o Senhor lhes houvesse dito: vós não fareis tal coisa. E por terem feito esta tal coisa, eles vão sofrer as consequências. Mas para ficar mais claro, que coisa é esta que Deus disse: não façam tal coisa, eu quero ler aqui mesmo na Bíblia Católica, o livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4. Acompanhe na sua Bíblia. Deus falando: não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus falando que o povo que ele escolheu jamais poderia fazer qualquer imagem esculpida semelhante a qualquer coisa que existe no céu, na terra ou debaixo da terra ou nas águas, e jamais se prostrar diante dessas imagens. Quando o povo de Israel começou a fazer aquilo que Deus disse: não fareis tal coisa, eles vão sofrer um castigo. Voltando para o 2º livro de Reis, no capítulo 17, só que agora o versículo 23, nós vamos ver que até que finalmente Yahvé baniu Israel de sua presença, como o havia anunciado por intermédio de seus servos, os profetas, deportou Israel para longe de sua terra, para a Síria, onde está até hoje. Então, como o povo se afastou da presença e da ordem de Deus, fazendo aquilo que Deus não tinha permitido, isto é, adorando ídolos esculpidos, como eles se afastaram de Deus, Deus também se afastou deles, e eles foram tirados da presença de Deus, e foram levados como escravos para a Síria. E o rei da Síria, que despovoou Israel, levando os habitantes cativos, resolveu repovoar Israel, especialmente aquela região de Samaria, mandando para lá estrangeiros de todas as nações. E esses estrangeiros foram lá e repovoaram Israel. Mas o povo que deveria estar ocupando a terra, o povo escolhido por Deus, tinha perdido a bênção. Olha a consequência da idolatria. E outros estranhos ocuparam aquilo que era deles.
perderam a bênção. E aqueles estranhos que estão agora em Israel, eles vão difundir o caos religioso. Eles vão morar em Israel, naquela parte de Samaria, e vão ensinar e vão praticar coisas totalmente contrárias à Bíblia, aprofundando o paganismo. Então, quero ler com você, continuando essa leitura aqui, a decisão do rei da Síria de repovoar aquele lugar. Versículo 24. O rei da Síria mandou vir gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate e de Sefarvaim, e estabeleceu-os nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e fixaram-se em suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, não veneravam a Yahvé. Atenção que a Bíblia Católica está usando o termo venerar para se referir a Deus, dizendo: aqueles povos estrangeiros que povoaram Israel não veneravam a Yahvé, não é? Isto é, no sentido de dizer, não adoravam a Yahvé. Atenção para essa palavra venerar. Quando começaram a se instalar na terra, não veneravam a Yahvé, e este mandou contra eles leões que os matavam. Versículo 26 diz: disseram, pois, ao rei da Síria: as populações que deportaste para fixá-las nas cidades de Samaria não conhecem o ritual do Deus da terra. E ele mandou leões contra elas. Os leões as matam, porque elas não conhecem o ritual do Deus da terra. Então, aqueles povos estrangeiros que tinham povoado Israel, especialmente a parte de Samaria, e tinha cada um o seu próprio Deus, eles não veneravam a Yahvé, isto é, não adoravam ao Senhor. Por isso o Senhor começou a mandar leões na terra, que devoravam os estrangeiros. Uma praga de leões, leões surgindo a todo instante. Um lugar que antes era relativamente tranquilo com esta questão, de repente, aquele lugar é infestado de leões famintos, que vai devorando os idólatras, os pagãos. E eles vão falar com o rei da Síria: olha, o povo está sofrendo lá, porque o Deus daquela terra está mandando leões contra as pessoas daquele lugar, porque as pessoas daquele lugar não conhecem o costume do Deus daquela terra, do Deus de Israel. Então o rei da Síria vai mandar procurar entre os cativos que estão na Síria, que ele levou para lá como prisioneiros, ele vai mandar procurar um sacerdote de Israel, que conheça o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, e que vá ali e ensine aos moradores de Israel, os moradores de Samaria, como agradar o Deus daquela terra. Olha só. Então, ele envia para lá um sacerdote que justamente vai para Betel. Betel em hebraico quer dizer casa de Deus. Então tem um sacerdote de Deus em Betel agora, para ensinar os estrangeiros que ocuparam Israel como agradar o Deus de Israel, para que não venham mais leões para devorá-los. E aquele sacerdote vai ensinar, mas é um sacerdote só. O versículo 29 nos diz assim: mas cada nação fabricou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos lugares altos que os samaritanos haviam feito. Assim fez cada povo nas cidades em que habitou. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote Benote. Os de Cuta, uma imagem, fizeram uma estátua de Nergel. Os de Emate, uma de Azima. Os de Ava, uma de Nebaz.
e uma de Tartaque. E os de Sefarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, deuses de Sefarvaim. Versículo 32. Prestavam culto também a Yahvé, e dentre seus homens elegeram sacerdotes que oficiavam para eles nos templos dos lugares altos. Veneravam a Yahvé e serviam a seus deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido deportados. Olha só, o que os habitantes de Samaria estão fazendo agora? Eles estão servindo o Deus da terra, o Deus de Israel, mas continuam servindo as suas crenças particulares. Não estão servindo só Yahvé, aprenderam como agradar o Deus de Israel, mas continuavam com aquela fé antiga que eles tinham de vários deuses. Quando o sacerdote que foi ensinar aos habitantes de Israel como agradar ao Deus da terra, ao Deus de Israel, é lógico que ele ensinou: olha, o Deus de Israel é um Deus diferente dos deuses que vocês estão acostumados. Porque não há uma imagem, uma estátua dele, não há uma figura, não há um desenho, não há uma pintura. A gente não adora Yahvé por olhar um ídolo, olhar uma imagem. Yahvé é invisível. Para adorar Yahvé, você tem que amá-lo de todo o teu coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. O sacerdote explicou tudo isso. O povo aprendeu como agradar a Yahvé, mas continuou também adorando aos ídolos. Vamos ver o versículo 30 de novo. Volte no versículo 30. Olha só. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote-Benote. Esse Sucote-Benote, na verdade, não era um deus ou uma estátua, mas eram várias estátuas femininas, várias estátuas de mulheres. E Sucote-Benote quer dizer as mulheres da choça, ou as mulheres da cabana. E essas imagens femininas que ficavam naquele casebre, naquela cabana, eram especialmente adoradas pelos camponeses, que acreditavam que aquelas imagens poderiam dar qualquer ajuda na lavoura, na agricultura, na terra. Muito bem. O versículo 30 continua dizendo: os que vieram de Cuta fizeram uma imagem de Nergal, ou Nergal, como está escrito na sua Bíblia. Nergal ou Nergal era a imagem masculina de um guerreiro. Era uma imagem de um guerreiro. Era o deus da caça. Interessante que esse Nergal, como deus da caça, era um fracasso, não é? Porque os leões estavam entrando ali, devorando todo mundo. Quer dizer que Nergal não caçava ninguém, né? Ele era um deus guerreiro que não guerreava nada. E olha só que interessante, ele também era identificado como Marte, o deus Marte, que é o deus guerreiro. Existe algum santo guerreiro no Brasil? Então você começa a identificar que a coisa é idêntica, que a coisa é parecida. Vamos continuar aqui no versículo 30. Os que vieram de Emate fizeram uma estátua de Azima. Acredita-se que eram imagens representando vários astros e planetas, porque as pessoas acreditavam que os astros e planetas podiam influenciar a vida de qualquer pessoa, ajudar ou prejudicar. Alguma coisa parecida com hoje, sim ou não? Pois bem. Os que vieram de Ava fizeram uma estátua de Nebás. Na tua Bíblia está Nibás. Era uma imagem masculina, uma cabeça de cão.
Atenção, porque daqui para frente, esses deuses aqui que eles estão adorando, você vai começar a identificar. Porque ele começa a assumir a forma. Quem é o cão, igreja? O diabo, Satanás. O cão. Mas eles adoravam essa imagem aqui, não é? De Nibás. Depois, continuando no versículo 30, eu estou lendo na Bíblia Católica. E também uma imagem de Tartaque. Tartaque quer dizer o herói das trevas profundas. O herói das trevas profundas. Está começando a mostrar, cara, o que é idolatria, não é? Que o diabo quer ser adorado. Não é todo mundo que vai pegar aquela imagem de Exu com chifre e tudo e vai se ajoelhar na frente dela. Ele vai se disfarçar de outras maneiras. Você está vendo como ele se disfarça. Mas para alguns ele aparece real mesmo. Ou não tem gente no Brasil que adora o diabo abertamente, que serve o Exu, não é? Que acende vela para eles, arria trabalhos e faz obrigações. Tem gente disposta a adorar abertamente, sem disfarce. Mas aqui nós estamos vendo então que as imagens representam coisas do diabo. Por isso que Deus não quer que o povo faça tal coisa. Mas o povo é teimoso, o povo quer fazer. Continuando aqui. Estou lendo ainda o versículo 30. E os que vieram de Sefarvaim queimavam seus filhos como sacrifício, olha só, em honra de Adrameleque e de Anameleque, deuses de Sefarvaim. Adrameleque e Anameleque exigiam sacrifícios humanos. A pessoa pegava o filho, geralmente o primogênito, ou o filho mais bonito, ou a filha mais bonita, ou uma filha virgem, e sacrificava para Adrameleque ou Anameleque. Veja que é coisa do capeta mesmo. É público e notório que no Brasil acontecem sacrifícios de crianças de norte a sul. Do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Então você vê o que acontece. Olha só. As pessoas dispostas a sacrificar crianças, muitas vezes os próprios filhos, para essas entidades, coisas que Deus abomina, que Deus proíbe. Então você viu a cara desses ídolos. Agora, para você acreditar mesmo que as imagens, os ídolos, não importa quem representem, para você ver que são realmente coisas do diabo, por isso que Deus não quer que a pessoa adore, por isso que Deus não quer que a pessoa se ajoelhe na frente de qualquer ídolo, que faça qualquer pedido ao ídolo. Eu quero ler com você Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16. Eu estou lendo na Bíblia Católica, na Bíblia de Jerusalém. Olha só. Provocaram seu ciúme, isto é, o ciúme de Deus, porque Deus falou que é Deus ciumento. Provocaram seu ciúme com estranhos e com abominações o deixaram enfurecido. Sacrificaram a demônios, falsos deuses, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos recentemente chegados e que vossos pais nunca haviam temido, deuses novos, imagens novas. Está sempre surgindo imagem nova aí para o povo adorar. Isso irrita Deus, provoca o zelo de Deus, o ciúme de Deus. Continuando a leitura. Desprezas a rocha que te deu a luz, esqueces o Deus que te gerou. Por isso que Deus fica triste. Como é que pode adorar uma imagem, um ídolo, se esquecendo de mim, que o gerei? E Yahvé viu isso e ficou enfurecido, rejeitando seus filhos e suas filhas. E disse: vou ocultar-lhes o meu rosto e ver qual será o seu futuro, pois são uma geração pervertida, são filhos que não têm fidelidade. Se você soubesse como a idolatria é abominável aos olhos de Deus, como Deus fica enfurecido e triste com isso, como isso te afasta de Deus.
Você não teria um ídolo na tua casa. Você não teria uma imagem. Veja comigo o Salmo de número 106, versículo 36. Porque nós temos que ver se isso é de Deus ou do diabo. Se esse negócio de adorar imagens novas que vão criando e aparecendo, você tem que ver se isso é de Deus ou se é do diabo. Estou no Salmo de número 106, eu vou ler o versículo 36. Eles serviram seus ídolos, que se tornaram uma cilada para eles. Olha só, estou lendo a Bíblia Católica. A Bíblia Católica dizendo que servir aos ídolos é uma cilada, é um laço, é do diabo. É o diabo que arruma o laço do passarinheiro. E sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Pastor, eu nunca peguei um filho meu e sacrifiquei a um ídolo. Está sacrificando sim quando você se ajoelha na frente de um ídolo. Você está sacrificando a alma do seu filho e da sua filha. Você está sacrificando a sua família aos demônios. Você está fazendo com que as almas dos seus familiares também se percam. É lógico que você não vai matar seu filho e a sua filha derramando sangue na frente de uma imagem. Mas quando você ensina seu filho e a sua filha a idolatrar, a venerar aquela imagem, você está sacrificando seus filhos aos demônios. É a Bíblia que está dizendo, a Bíblia católica inclusive. Então está claro que tudo isso aqui é do diabo. A pessoa pensar que pode servir a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e adorar uma imagem de um padroeiro, de uma padroeira, de uma entidade, seja quem for, a pessoa está repetindo o mesmo pecado que Israel cometeu e que Deus disse, não fareis tal coisa. A pessoa está dividindo a adoração, porque é isso que eles faziam, e depois os estrangeiros que chegaram fizeram a mesma coisa. Serviam a Yahvé, veneravam ao Senhor, mas serviam as imagens de escultura. Ah, pastor, mas isso é ecumenismo. Você pode achar que ecumenismo é uma boa coisa, mas é um laço. Está a Bíblia aqui afirmando, ó. Eles serviram seus ídolos que se tornaram uma cilada para eles. Estão servindo ao Senhor, mas servindo também as imagens de escultura. Repetindo exatamente a mesma situação que havia naquela época na leitura que nós estávamos fazendo no segundo livro de Reis, capítulo 17. Mostrando que o tempo passa, mas o ser humano continua com a sua adoração dividida, acreditando até que isso é uma qualidade, quando na verdade isso é uma vergonha. E cada vez mais o povo brasileiro é ensinado a adorar novas estátuas, novas imagens. Eu tenho aqui uma página inteira da revista Época, cujo título é Reconstruindo Madre Paulina. A estatueta da primeira santa do Brasil ganha um novo visual para estimular a veneração dos católicos. O texto diz assim, não vou ler tudo não, porque eu tenho muita coisa para te falar, mas depois pega a revista Época para ler a página inteira. O texto diz, ela não é político em ano de eleição, mas sua imagem acaba de ser renovada antes de ser exposta à admiração pública. Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a primeira santa do Brasil, já ganhou uma nova fisionomia para subir aos altares das igrejas. Antes, sua estatueta mostrava uma freira de expressão severa, segurando uma Bíblia. Agora, a imagem oficial de Madre Paulina tem feições mais acolhedoras. Ela aparece ao lado de uma criança adormecida que carrega um pedaço de pão. A santa olha adiante, segurando um segundo pão à procura de outra pessoa que precise de seu auxílio. O novo visual de Madre Paulina foi idealizado pelas Irmãzinhas da Imaculada Conceição, congregação fundada por ela há mais de um século no interior de Santa Catarina. Estou lendo a matéria. Queriam dar uma identidade à Madre, para que os fiéis não a confundissem com as inúmeras santas de hábitos negros que povoam a crença católica. Eles não querem que confundam a Madre Paulina com as inúmeras santas de hábitos negros que povoam a crença católica, mostrando que isso é crendice mesmo. A representação ajuda os fiéis a reconhecê-la e venerá-la. Atenção, venerá-la.
E aqui, um estudioso da vida dos santos diz assim: a imagem do santo tem sempre uma ideia teológica, mística, uma configuração ideal que lembre por que ele foi canonizado, explica o Frei Caputinho Rovílio Costa, estudioso da vida dos santos. Na antiguidade greco-romana, os deuses, como Júpiter e Vênus, tinham suas qualidades mortais conhecidas e exaltadas. Os católicos, por sua vez, preferem representações amenas dos santos, etéreas, reveladoras do lado sagrado de sua existência. Exemplo desse procedimento em prol da aura de santidade é a estampa de Madre Paulina distribuída em todo o país. Reproduz um dos poucos registros que restaram dela, feito ainda na juventude, não sem alguns retoques. Olha aí, a foto dela retocada. Durante o processo de beatificação concluído em 1991, coloriram a foto e o resultado conferiu à freira um ar místico. Foi o primeiro passo na construção da imagem da santa. As pessoas estão lá. Tenho tanta fé na Madre Paulina. Chorando, venerando. Quando Jesus disse, tende fé em Deus. E olha só, igreja. O Dom Cláudio Rumes, que é o cardeal arcebispo de São Paulo, sabendo que isso é pecado, sabendo que isso contraria a Bíblia, ele que participou de um consistório em Roma com o Papa, dizendo, Papa, vamos ensinar o povo brasileiro que só Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Vamos reverter essa situação, porque nós estamos perdendo o povo demais para os evangélicos. Ele esteve lá com o Papa, fez esse relatório, mas ele escreve aqui no editorial do jornal Estado de São Paulo, preste atenção, para convencer as pessoas de que aqueles que estão olhando para a imagem de Madre Paulina, aquela estátua, ele está querendo mostrar que aquilo é uma veneração e não adoração, dizendo que adoração só a Deus, mas que pode venerar a imagem. Atenção, vou ler aqui um trecho do editorial do Dom Cláudio Rumes, publicado no jornal Estado de São Paulo, a canonização de Madre Paulina. Diz ele, a tais santos e santas canonizados, a Igreja permite que se lhes preste um culto de veneração, vetado qualquer tipo de culto que seja adoração ou possa parecer adoração, pois a adoração só pode ser prestada a Deus. Ele sabe disso. Mas ele está dizendo que com relação aos santos e santas da Igreja Católica, não é adoração, é veneração. Atenção! Está dizendo que adoração só a Deus. E é assim que eles estão fazendo para o povo ir ali, ficar venerando a Madre Paulina como se isso não fosse pecado, prestando culto. Agora, como eu sou ignorante e muito burro, eu não consigo pensar sozinho, e eu sou analfabeto, eu preciso pesquisar as coisas. O Dom Cláudio Rumes, cardeal arcebispo de São Paulo, diz que pode venerar todas as santas, menos adorar, porque adorar só a Deus e a Jesus. Então, eu tenho que olhar no dicionário. Eu tenho que olhar no dicionário a diferença entre adorar e venerar. Porque já que eu posso venerar as santas, adorar só a Deus, já que ele está dizendo que eu posso fazer os meus pedidos e prestar cultos a uma imagem, venerando e não adorando, olha lá, hein? É para venerar e não adorar, senão é pecado. Então, como eu sou analfabeto, ignorante, eu preciso ler o dicionário. Eu preciso conferir no dicionário. Dicionário Aurélio, que você tem na sua casa, que eu tenho na minha casa. Está escrito no dicionário Aurélio, adorar, do latim adorare, render culto, reverenciar, venerar. Eu não sei, ou o dicionário está errado, ou o Dom Cláudio está tentando me enganar, porque eu sou burro e ignorante, eu não sei se eu acredito no Dom Cláudio ou se eu acredito no dicionário. Se tiver alguém que pode me explicar isso, porque aqui, olha só,
No próprio conceito de adorar, vem a quinta definição: cultuar, reverenciar, venerar. Quer dizer que o dicionário está me dizendo que adorar e venerar é a mesma coisa. E aqui na Bíblia Católica que eu li, o povo venerava a Yahvé e venerava também os ídolos, quer dizer, adorava. E Deus não permite veneração de qualquer imagem, de qualquer ídolo. Deus não permite adoração de qualquer imagem, de qualquer ídolo. Amados, eu estou preocupado. Ou a língua portuguesa não presta, ou a Bíblia não presta, ou o dicionário não presta, ou a igreja que está ensinando essas barbaridades para o povo não presta. Alguém não presta aí, amados. Porque estão querendo que eu venere essa imagem aqui, que eles retocaram toda para ficar bem acolhedora, para eu chegar para ela e prestar culto e fazer pedido. O que será que está errado? A língua portuguesa? O dicionário? A Bíblia? Ou será que é Deus que está errado? Será que é Deus que está errado? Então deixa eu olhar também o sentido de reverenciar, não é? Quem sabe reverenciar é diferente. Está aqui. No dicionário, tratar com reverência, venerar, honrar, adorar. Eu não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo mais nada. Ô, Dom Cláudio, pelo amor de Deus, esclareça o povo católico esse negócio. Esclareça a gente, porque nós somos ignorantes, analfabetos, nós somos burros, além de tudo nós somos burros, nós não sabemos pensar. Eles têm que pensar para a gente. Amados, amadas, não tem que pensar nada. A verdade única e imutável é a palavra do Deus Todo-Poderoso, é essa palavra eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu fico com a verdade. Jesus Cristo disse que isso é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Me desculpe, Dom Cláudio, eu fico com a verdade. A que ponto que nós estamos chegando nos últimos dias? A que ponto que nós estamos chegando, amados? Será que no Novo Testamento Deus permitiu adorar os ídolos? Adorar as imagens? Será que no Novo Testamento mudou? Então quero ler com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. É tão difícil achar as coisas na Bíblia Católica, sabia? Parece que já é feito para ninguém pesquisar, mas eu sou teimoso, eu vou achar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Leia na tua Bíblia, porque eu vou ler na Bíblia Católica. Acompanhe e compare o texto, o contexto, o sentido. Paulo escrevendo: que quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos, olha só, ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Paulo está perguntando, eu estou querendo dizer que o ídolo é alguma coisa? Não! Escreveu Paulo no versículo 20, não! Mas aquilo que os gentios, os pagãos, os agentes do mundo, mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios e não a Deus. O Novo Testamento está confirmando que servir aos ídolos é servir aos demônios. Continuando a leitura do versículo 20. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não é para entrar em comunhão com os demônios, não é para adorar os ídolos, as imagens. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que Ele? Será que nós podemos desafiar a Deus, que Ele está dizendo: não quero que façam tais coisas, que vocês adorem ídolos, porque isso é do diabo. Quem adora ídolo está adorando o demônio, não importa que ídolo seja. Eu não quero que vocês façam imagem esculpida nem de nada que tem em cima no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Deus está proibindo porque é do diabo. Agora a gente vai contra Deus? A gente vai insistir? Paulo está perguntando, somos mais fortes do que Deus? Será que a Igreja Católica é mais forte do que Deus? De querer canonizar, fazer uma imagem, trabalhar, maquiar, torná-la bonita para o povo adorar? Será que a Igreja Católica é mais forte do que Deus? Amados, o Papa João Paulo II, quando assumiu, era um atleta. O homem parecia um galã de cinema, bonito, forte. Até que ele veio aqui no Brasil e pegou uma imagem de barro da Aparecida, um ídolo inventado por mãos humanas, e ele levantou aquela imagem para o céu e beijou a imagem na frente de todo o povo brasileiro que viu a cena e disse, deve ser bom beijar a imagem, até o Papa faz isso. E ele ergueu para o céu, eu nunca esqueço essa imagem. Poucos anos depois, esse Papa começou a andar com a cabeça tão abaixada e com a corcunda tão grande que ele não consegue mais olhar para o alto, não. Ele não consegue mais erguer para o alto, imagine, ele não consegue mais olhar o céu. Sabe por quê? Deus não se deixa escarnecer. Deus não mudou a sua palavra. Ninguém pode ser mais forte do que Deus. Quem pode desafiar a Deus? Ou você serve a Deus ou você serve os demônios. Para adorar a Deus, tem que ser em espírito e em verdade, não pode ter ídolo, imagem nenhuma, nem figurinha, nem estampa. Quero ler na Bíblia Católica, Evangelho de João, capítulo 4. Quero conferir tudo na Bíblia deles, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia do Papa. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 23, Jesus falando com os samaritanos, os descendentes daqueles que serviam a Deus e serviam os ídolos. Foi lá que Jesus disse essa frase. Entenda por que foi em Samaria que Jesus disse essa frase. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Estou lendo na Bíblia Católica, não pode ser através de uma representação, de um objeto, ainda que digam que é sagrado. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, deixa eu ver se eu posso venerar a Deus e venerar também as imagens. Deixa eu ver se Jesus me permite isso. Deixa eu ver se o Novo Testamento é diferente do Antigo. João 17:3. Ora, disse Jesus, a vida eterna é esta. Falando ele com Deus, hein? Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Conheço a ti só e a Jesus Cristo. Madre Paulina foi uma boa mulher, mas totalmente cega. Era uma boa ceguinha, vamos falar assim. Fez obras de caridade, procurou servir o próximo. Não se ofenda com o que você vai ouvir. Mas tem um salmo na Bíblia que diz que todos os que adoram imagens se tornam semelhantes a elas. É uma maldição. Esse salmo diz que o ídolo tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem pernas, mas não andam. A Madre Paulina fez um belo trabalho de caridade, mas estava mal orientada, muito mal orientada. Não tinha ninguém pregando a verdade para ela. Ela veio com aquele costume da Itália, o costume dos seus pais. Ela quis servir a Deus.
Mas ela estava servindo a Deus e às imagens. E tem uma maldição para quem serve às imagens, se tornam semelhantes a elas. Madre Paulina primeiro perdeu um dedo, já não podia mais pegar. Depois ela perdeu o braço, não podia mais apalpar nem pegar nada. Por fim ela perdeu a vista e ficou cega. Os ídolos têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam. Foi assim que ela morreu. Uma boa mulher, assim como tem muitos católicos bons. Muitos católicos bons. No ensinamento da Igreja Católica. E não no ensinamento da Palavra de Deus. Não estou te inventando nada, não. Os que veneram imagens, estão adorando imagens, prestando cultos, e é para o seu próprio prejuízo. Leia aqui, eu vou ler na Bíblia Católica, você lê aí na sua, profeta Jeremias capítulo 7, versículo 18. A pessoa está na fé católica, achando que está fazendo bem, agindo daquele jeito, na sua sinceridade, mas está preparando a própria desgraça. Jeremias 7,18, na Bíblia Católica diz assim: os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à rainha dos céus. Depois fazem libações a deuses estrangeiros para me ofenderem, diz o Senhor. Mas será a mim que eles ofendem? Oráculo de Yahvé. Não será a eles mesmos para sua própria vergonha? Por isso, assim disse o Senhor Yahvé: eis que minha ira ardente se derramará sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Ela arderá e não se extinguirá. Do mesmo modo que Israel, adorando ao Senhor e as imagens de escultura, foi lançado fora da presença do Senhor, todos aqueles que dividem a adoração também serão lançados fora da presença do Senhor. É para o próprio prejuízo. Apocalipse 22:15. E eu estou encerrando a mensagem. Apocalipse 22:15. Está escrito o seguinte: de lá da glória, de lá da eternidade, de lá do céu, de lá da Nova Jerusalém, ficarão de fora os cães, os mágicos, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Ficarão de fora. O que é idolatrar? Deixa eu consultar o dicionário, porque na falta da Bíblia você confere no dicionário. Idolatrar, prestar idolatria, amar com idolatria, adorar, venerar. Atenção, Dom Cláudio Rumes. Idolatrar quer dizer adorar, venerar. Isso é idolatria. A Bíblia Católica está dizendo que os idólatras ficarão de fora. O que é que você vai querer fazer da tua vida depois de ouvir esta palavra? Você vai querer continuar com religião? Com orgulho, dizendo: temos uma santa brasileira? É tanta confusão que a Igreja Católica faz, não apenas no mundo espiritual, mas no mundo físico, que essa notícia do jornal Estado de São Paulo termina assim, só vou ler o final, é muita coisa, termina dizendo assim: a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição cobrou 80 por metro quadrado, R$80 por metro quadrado de cada camelô que pediu licença para se instalar nas proximidades do santuário. Mas a irmã Lígia diz que não está feliz com a exploração econômica da canonização. E ela diz: vi camelôs vendendo estátuas de Santa Rita de Cássia como se fossem de Santa Madre Paulina. Esse camelô sabe das coisas, é tudo igual. Mas essa daí não é a Santa Madre Paulina. É sim, olha aqui, é ela.
Então me dá duas. Parece piada, mas é trágico. Seria piada se não fosse trágico. Amado, amada, quero voltar para o início da nossa leitura, no segundo livro de Reis, capítulo 17. Finalizando essa mensagem na Bíblia Católica, que mostra que a Igreja Católica não está agindo ingenuamente, está realmente enganando o povo. É só você ler a Bíblia Católica. Segundo livro de Reis, capítulo 17, o versículo 13. Acompanhe comigo que eu vou ler na Bíblia Católica, e na sua pode ter algumas frases diferentes, mas é a mesma coisa. No entanto, Yahvé tinha feito esta advertência a Israel e a Judá por meio de todos os profetas evidentes. Convertei-vos da vossa má conduta e observai meus mandamentos e meus estatutos, conforme toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que lhes comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Mas eles não obedeceram e endureceram a sua cerviz, mais do que o haviam feito os seus pais, que não tinham acreditado em Yahvé seu Deus. Desprezaram seus estatutos, bem como a aliança que ele havia concluído com seus pais, e as ordens que lhes havia dado, correndo atrás da vaidade. A Bíblia Católica chama ídolos de vaidade. Eles próprios se tornaram vaidade. Lógico, se torna semelhante ao ídolo quem presta culto a ídolo. Eles próprios se tornaram vaidade, como as nações ao redor, apesar de Yahvé lhes ter ordenado que não agissem como elas. Rejeitaram todos os mandamentos de Yahvé seu Deus, fabricaram para si estátuas de metal fundido, os 2 bezerros de ouro, fizeram um poste sagrado, adoraram todo o exército do céu, as estrelas, os astros, e prestaram culto a Baal, uma imagem. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, praticaram adivinhação e a feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal na presença de Yahvé, provocando sua ira. Então Yahvé irritou-se sobremaneira contra Israel e arrojou-o para longe de sua face. Restou apenas a tribo de Judá. Passe um traço aí, restou apenas a tribo de Judá. Por que restou só a tribo de Judá? Qual o significado disso no Antigo Testamento? Apocalipse capítulo 5, quando João está lá vendo as revelações do céu, e o anjo está bradando: quem pode abrir o livro e pegar o livro que está na mão do Todo-Poderoso? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi achado digno de pegar aquele livro, de abrir-o, de o ler. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Atenção, só sobrou a tribo de Judá. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Só vai ser salvo quem pertencer à tribo de Judá. E você só pertence à tribo de Judá se receber o leão de Judá. E o leão de Judá é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que venceu e pode abrir o livro. Oh glória! Só restou a tribo de Judá. Se você não atender agora, por endurecer o coração, como eles fizeram quando Deus falou com eles, se você não renunciar às imagens, aos ídolos, à falsa adoração e veneração, se você não receber o leão da tribo de Judá, você não tem salvação. A oração de Madre Paulina diz assim: ó Madre Paulina, intercede por nós junto a Deus. Ela nem chega perto. Nem Maria está lá, ao lado do trono de Deus. Porque Deus é santíssimo, santíssimo. Só tem um que está à direita do Todo-Poderoso, e é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É Ele que pode interceder por você junto ao Pai, mais ninguém. Nem Maria, nem Madre Paulina. Entenda,
Não estou fazendo essa pregação, essa exposição, lendo essas notícias, para querer entrar em guerra com a Igreja Católica ou com os católicos. Estou trazendo a mensagem que o Espírito Santo mandou eu trazer a você. Porque Deus sempre manda profetas, mensageiros. Graças a Deus eu sou um deles. Recebi a mensagem e estou entregando. Entreguei com a ajuda do Espírito Santo. Não para te condenar, mas para você ser salvo. Para você entregar tua vida para Jesus e recebê-lo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E que adianta você clamar por uma imagem de gesso, ou de metal, ou de madeira, bem embelezada, adornada, enfeitada, maquiada, produzida para ficar simpática? Aquela imagem não pode fazer nada por você. E pior ainda, aquela imagem representa uma pessoa morta. A Bíblia diz, em favor dos vivos se consultarão os mortos. Tem cabimento? Aquela imagem representa uma pessoa morta. Quer saber onde está, ou onde estão os restos mortais da Madre Paulina? No bairro do Ipiranga, na Avenida Nazaré, em São Paulo. Estão lá os restos mortais. Como que ela vai te ouvir? Como que ela vai te atender? E você vai continuar pedindo a ela, suplicando e chorando, ou para qualquer outro santo ou santa que a Igreja Católica fabricou para você? Perdendo o teu tempo, se tornando vão, como a imagem. Só existe um morto que você pode consultar, clamar, pedir, e o seu nome é Jesus Cristo, porque Ele não está mais morto, Ele está vivo pelos séculos dos séculos, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus, Ele pode pegar o livro da vida do Cordeiro e escrever o teu nome ali agora. Ele vai ouvir se você clamar. Ele vai ouvir. Ninguém mais pode. Jesus, tenha misericórdia do povo brasileiro. Tenha misericórdia do nosso povo, Senhor. Meu avô era católico, mas se converteu. Nunca fui católico, nunca dobrei o meu joelho na frente de qualquer ídolo. Nunca. Talvez você já tenha sido ensinado na idolatria. Comprou um escapulário, andou com ele no pescoço. Comprou uma pulseirinha com uma imagem, andou com ela no pescoço. Às vezes até tatuou uma imagem aí de um padroeiro, de uma padroeira no teu braço, no teu peito, nas tuas costas. Mas porque você não sabia. Porque te falaram que era bom. Mas hoje você ouviu a palavra do Deus Todo-Poderoso. Hoje Deus falou com você. Hoje você foi colocado em frente à verdade. E eu entreguei a mensagem e Deus quer que você ouça. Deus quer que você amoleça o teu coração. Deus quer que você abra o teu coração. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta do teu coração e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei em tua casa. E contigo cearei, e você comigo. Ah, se você abrir o teu coração para Jesus, hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Hoje você vai sair daqui como uma pessoa salva. Pastor, e toda a idolatria que eu pratiquei, não apenas idolatria, mas eu fiz oferendas, magia negra, eu fiz feitiçaria. Todos estes teus pecados, se você se arrepender agora, serão lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje você vai sair daqui perdoado, perdoada, salvo, salva. Sabe o que eu sinto? Eu sinto aqui dentro de mim o Espírito Santo suspirando pela tua alma. E eu estou vendo a tristeza do Espírito Santo que habita em mim. Eu estou fazendo
o possível para trazer você para Jesus. Porque eu sei que eu vou alegrar o Espírito Santo se eu conseguir. Ele é meu amigo, é meu ajudador, está comigo. E eu não aguento ver o Espírito Santo dentro de mim suspirando por você, chorando por você. Se você hoje renunciar à falsa adoração e à falsa veneração, se você agora receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai alegrar o Espírito Santo de Deus. Você vai fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. E vai ter uma festa dos anjos de Deus lá no céu por tua causa. E você mesmo vai se alegrar hoje. Por isso, meu querido e minha querida, olhe bem para mim. Eu só sou um mensageiro. Não inventei nada. Está tudo aqui na Bíblia Católica. Está tudo no dicionário. Não inventei nada. Ou você fica com a palavra de Deus, crê em Jesus Cristo e será salvo, ou você fica com a religião, seja ela qual for, com a santa qual for, seja Santa Rita de Cássia ou Madre Paulina, tanto faz, e você não vai ter salvação nenhuma, ajuda nenhuma. Ninguém, nem Maria, ninguém, nem Pedro, nem ninguém. Quantas pessoas aqui hoje querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga sua mão direita bem alto. Todos que querem, ergam a mão direita bem alto. Glória a Deus pela tua vida. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. Saiam dos seus lugares, venham para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui na frente. Oh, glória, pede licença, isso, pede licença e vem para cá. Vai chegando, não tenha medo, chegue perto. Sabe, o Espírito Santo continua suspirando dentro de mim. Tem pessoas que endureceram o coração. Em nome de Jesus. Todo demônio que está te retendo, toda tradição religiosa que está te segurando aí, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, você está sentindo um desejo muito grande de vir aqui na frente. Mas tem um demônio te segurando. Eu repreendo esse demônio em nome de Jesus. Saia do teu lugar. Orisurimisia, turicandalaias. Saia do teu lugar, isso, venha. Oh, glória. Aleluia. O povo de Israel estava desviado. E o que aconteceu com eles? Foram levados cativos para a Síria, fazer trabalho de escravo. Nunca um desviado poderá ser livre. Nunca uma desviada poderá ser livre. Nunca poderá viver bem um desviado, uma desviada. Nunca. É antibíblico. Se algum desviado ou desviada viver bem depois de ter desviado, a Bíblia precisa ser rasgada, anulada, porque é impossível. Jesus disse: se vocês não querem vir a mim para ter vida de verdade, por que não credes na minha palavra? Você já crê, você já conhece. Você que está desviado, desviada, que a tua vida só piorou, você vai querer continuar escravo, escrava do diabo? Saia do teu lugar e vem aqui para frente agora em nome de Jesus. O Todo-Poderoso vai te restaurar. Você que está desviado, desviada, saia, venha correndo para cá. Hoje você vai ser restaurado, restaurada. Hoje você vai renovar os seus direitos com Deus. Venha correndo, venha do jeito que você está. Venha, corra, venha correndo. Pastor João Ribe, por favor, ore por mim.
Eu preciso criar coragem para fazer uma limpeza na minha casa, tirar as abominações de lá de dentro. Se você tem abominações dentro da tua casa, você tem que fazer essa limpeza. Se você tem qualquer ídolo, imagem, ou estátua, ou estampa na tua casa, você tem que fazer essa limpeza. Ou no teu corpo, você tem que fazer essa limpeza. Se você tem uma tatuagem no teu corpo, ou você faz uma cirurgia plástica, ou se não tiver cirurgia plástica para você não tem dinheiro, vai de novo no tatuador, manda ele riscar tudo. É melhor você ficar com um borrão preto no braço do que ficar com esse testemunho contra a tua vida. Você que tem qualquer imagem dentro da tua casa e quer se livrar e não consegue, vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Vem para cá, em nome de Jesus. Venham para cá, venham para cá. Você tem que fazer essa limpeza na tua casa. Todos aqueles e aquelas que estão fracos na fé, às vezes vacilando, titubeando, todos que estão querendo uma renovação espiritual, porque a vinda do Senhor Jesus é iminente, venham aqui para frente que nós vamos orar. Venham para cá, vamos orar pela tua vida espiritual, pelo teu fortalecimento. Vamos orar, igreja. Vamos orar agora. Nós servimos ao Deus vivo. Nós não servimos o pau, a pedra, o gesso, a madeira. Nós servimos o Deus vivo. Por isso, vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Você que está ouvindo em casa pela rádio, se ajoelhe ao lado do rádio. Quem estiver dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos fazendo agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está aqui na igreja. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Ele é teu Deus, mas por causa do sangue de Jesus ele se torna teu Pai. Então diga: meu Deus e meu Pai, neste momento, ao ouvir a tua palavra, eu consagro a minha vida, o meu coração, a minha mente, a minha alma, o meu espírito e as minhas forças totalmente e exclusivamente ao Senhor. Eu renuncio à falsa religião, à falsa adoração, à falsa veneração, para declarar que só adoro o Senhor meu Deus e Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, pelo nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, confirma agora o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, tudo que eu fiz no passado, tudo aquilo que me ensinaram de errado e eu fiz, me perdoa agora, me purifica, me perdoa mesmo e me transforma em outra pessoa. Me dá a tua bênção, me dá a tua paz e fica comigo até o dia da minha partida e até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.